Tem aqui esse comentário, Pedro, lê por gentileza, da Resistência Retro Game, você vê? Gostaria de mais representatividade do candomblé, Ubanda e mais das nossas religiões afro-ameríndias na política. Somos muito perseguidos e não temos praticamente poder nenhum para combater isso. A Sé. Cara, uma figura que eu me espelho muito, que traz muita coisa das religiões afro, é o Bem-vindo Siqueira. Ele traz para a discussão política, e é importante, sim, eu acho que elas são vistas com um olhar de preconceito muito grande, e mereciam, inclusive, mais representação desse governo. O Lula tem um negócio meio bizarro, porque ele perdeu muito eleitor evangélico para o Bolsonaro, então ele faz uns acenos. Mas tem alguns representantes, fala. Pedro. O Silvio Almeida, se eu não me engano, é do Candomblé. Eu preciso confirmar, mas se eu não me engano, ele é do Candomblé. E a Margarete Menezes, de certeza, ela é do Candomblé. Né? A Margarete eu sei, porque eu sou baiano, já participei de alguns eventos. Que isso é interessante também, né? Porque apesar de eu ser evangélico, de eu ser protestante, eu visito outras crenças. Eu já fui em mesquita muçulmana, já fui em sinagoga. Eu leio com frequência materiais do Islã, porque eu acho o Islã fantástico, assim. Não a distorção da Sharia que o EI faz, né? Não é aquilo. Eu tô falando do Islã, né? Que você lê ali no Corão e tudo mais. E para você entender também algumas diferenças culturais que a gente tem na própria crença, por exemplo. E aí, por eu falar em alguns lugares que eu frequentava, às vezes terreiro de candomblé, para comer caruru, para ir acompanhar as festas, algumas pessoas me criticavam porque diziam que eu estava errado. Como é que eu sou evangélico e vou no templo, no terreiro de candomblé? Eu vou porque eu admiro a manifestação afro-religiosa, é a coisa mais linda. Eu vou porque eu gosto de comer caruru. É por isso que eu vou. É simples. E devo dizer que eu, enquanto professor de filosofia negro e evangélico, eu estou fazendo a minha parte, porque nas escolas em que eu leciono, e eu dou aula para o ensino médio, né? Então dou aula de filosofia, eu sempre começo, principalmente nos primeiros anos, falando de mito, de mitologia e tal, e eu adiciono as minhas narrativas mitológicas aqui, certo? Mitologia africana. Perfeito. Então eu sempre, eu acho que passou da hora da gente tirar essa demonização que o cristianismo fez das religiões de matriz africana, mas eu acho que, sobretudo, da mitologia africana enquanto cultura. Então, eu sempre digo para os meus alunos, eu falo, olha, se existe mitologia grega, se existe mitologia nórdica, e vocês leem, acham legal, né? Thor, vocês gostam lá de Zeus e tal, então vocês têm que gostar de Oxalá também, vocês têm que gostar de Ansan também, vocês têm que gostar de Exu. Eu falo que Exu é um correspondente do Loki na mitologia nórdica para a mitologia africana, então tem correspondências. Então, assim, é claro que com esse processo de demonização, as pessoas escutam esses nomes, né? Oxalá, Oxóssi, Exu e Ansan, e logo associam as religiões. Tem gente que nem sabe que Oxalá é citado na Bíblia 11 vezes, se eu não me engano, Paulo. Mas num outro contexto. Mas olha só, o fato é que o que as pessoas não conseguem é dissociar. Porque, óbvio, um dia lá na Grécia as pessoas acreditaram a mitologia grega foi religião. A mitologia nórdica foi religião. Quem assistiu a série Vikings sabe, né? Eles faziam sacrifícios a Odin, sacrifícios. Então, quer dizer, aquilo também foi religião um dia. Hoje não existem mais. Então, por que as religiões de matriz africana ainda existem? Então, as pessoas não conseguem dissociar. Então, eu consigo ler mitologia africana fazendo essa dissociação em relação às religiões de matriz africana que usam a mesma fonte. Entende? Então, quer dizer, fazer essa dissociação é importantíssima para a gente poder ler e ler com prazer, porque mitologia africana, mitologia banto, iorubá, é muito legal. Né? Tem coisas muito divertidas, muito instrutivas e muito interessantes. Então, eu falo para os cristãos sempre, falo, vocês precisam ler mitologia africana e esquecer um pouco. Tentem suspender o juízo em relação às religiões que vocês não acreditam, tudo bem, mas parem de demonizá-las, porque vocês não demonizam a mitologia grega nem a nórdica. Né? O caso vocês vão assistir Thor amarradão, vão assistir Thor amarradão no cinema, certo? Leem mitologia grega, leem a Ilíada amarradões. Então, né,
façam esse tipo de Sendo que é uma também. mitologia, uma religião de brancos, né, Paulo? Uma coisa que eu levo sempre em consideração, eu sou agnóstico e a minha É a esposa influência do eurocentrismo também, né? Aqui com a gente. Né? Não, e essa questão da demonização é muito sério. A minha esposa é pagã e é bruxa. E o preconceito contra as Não, é do religiões demônio, é né? Que vai pro terrível. inferno, que não ninguém. Né, Pedro? Então, assim, se vocês querem realmente defender diversidade religiosa, tem que aceitar todas as religiões, tá, gente? Todas as religiões, exceto quando incorre, sei lá, em crime. Temos que abolir essa coisa, por exemplo, no noticiário de polícia, tem que acabar com esse negócio do pânico satânico. Não é religião que justifica a pessoa cometer o crime. Ela cometeu o crime. Eu já falei sobre isso algumas vezes, Pedro. Sabe por quê? Acho que o Paulo vai concordar com isso. Toda vez que alguém que é preso em um ato criminoso chocante, que a religião dele, por exemplo, não é a religião mais professada, sempre se destaca na matéria. Muçulmano é preso no Brasil por ter matado a mulher. Líder de crença afro-brasileira é preso. Mas, quer dizer, a maioria dos brasileiros são cristãos, católicos, protestantes, copto, né, ortodoxo, enfim. E não se pergunta quando o cara é preso na reportagem, você professa qual fé? Não se pergunta. Mas quando, por exemplo, o crime que é cometido ali com um certo grau de gravidade, ou que traz ali como princípio chocar, sempre fala, é magia negra. Eles praticavam. Lembra do caso que aconteceu, por exemplo, com Lázaro no ano passado? Sim. Né? O Lázaro envolvido com rituais de magia negra. E aí já tenta criar um vínculo com crenças de matrizes africanas. Sim. Entendeu? Cara, porque, assim, pode... só assistir o caso Evandro, né? É isso que eu ia falar. Como isso é pernicioso, cara, pô, aquilo, o caso Evandro é paradigmático nesse sentido. Paradigmático. Inclusive, Pedro, você ficou de trazer a Bad aqui, ainda não trouxe, viu, Pedro Zambar? Isso, calma. O Carlito tá parecendo meu chefe lá no outro trampo. Lá. Calma. Tem uma fila de entrevistados para trazer para cá. Mas o lance é que é terrível isso. E geralmente esses casos que falam que foi magia negra, se for investigado a fundo, às vezes a pessoa é inocente, às vezes o crime não tem conexão religiosa nenhuma, foi um negócio que aconteceu no acaso. O caso Evandro, que ele falou que foi paradigmático, foi isso. Foram incriminadas 7 pessoas no suposto ritual e no final das contas as 7 pessoas não tinham feito nada. A criança tinha sido morta por outras razões, que a polícia também não investigou direito. E importante dizer, entrevistei ele e falei na cara dele, por cumplicidade do governador Requião. Eu também conversei com ele no dia sobre isso, que a gente estava na mesma live. Então é complicado, gente.